Boa tarde. Hoje em destaque os primeiros 100 dias do mandato iniciado em outubro de 2025 na Câmara Municipal de Vier do Minho, com a posse dos eleitos. Recorda-se, o PS venceu as eleições autárquicas de 2025 com números que surpreenderam pela diferença numérica para a segunda candidatura mais votada, a do PSD, vencedor nas três eleições anteriores, recordando 2013, 2017 e 2021, as primeiras duas em coligação com o CDS-PP, e foram mais de 2.000 votos de diferença, elegendo Filipe de Oliveira como presidente da Câmara de Vier do Minho. A candidatura do PS obteve 5.322 votos e elegeu 4 vereadores, mais um do que em 2021, com uma vantagem de 2.098 votos sobre o segundo partido mais votado, o PSD, que obteve 3.224 votos e 3 vereadores eleitos, isto é, menos um do que em 2021. As infraestruturas, nomeadamente estradas nacionais, para atrair investimento, atrair população, gerando emprego. O saneamento básico para a qualidade de vida e saúde dos habitantes, a construção de habitação a custos controlados para fixar a população, a requalificação das aldeias serranas, melhorando acesso e serviços básicos para valorizar o turismo e a vida local, a criação de rede de praias fluviais e a instalação do polo tecnológico foram algumas das ideias avançadas no programa eleitoral do PS, sufragado pelos eleitores que deram a maioria à candidatura. Conforme a nota introdutória dos documentos provisionais para o ano 2026, o Plano e Orçamento, refere-se que este novo mandato se inicia num contexto exigente, marcado por desequilíbrios estruturais, como o envelhecimento acentuado da população, a baixa natalidade, a perda de jovens qualificados, a degradação da coesão territorial, a fragilidade dos serviços essenciais e a falta da capacidade de investimento efetivo, adiantando que, ao longo de 2026, serão preparados os instrumentos, estudos e parcerias necessários para que este programa se torne, nos próximos anos, o motor da revitalização de Vier do Minho. E citamos: nos mesmos documentos, o Plano de Atividades para 2026, o primeiro do mandato da gestão maioritária do PS, foram definidos 3 programas designados por Vieira Mais Vida, Vieira Mais Saúde e Vieira Mais Igual, e ainda o programa Vieira com Vida, apresentado como um programa transversal, estratégico e mobilizador que visa recuperar população, revitalizar o centro urbano, reanimar as aldeias, dinamizar a economia local e promover uma nova visão do território, a avançar algumas das ideias-chave da estratégia da maioria no Executivo Municipal. Convidamos então o Presidente da Câmara para fazer a análise destes primeiros 100 dias, 114 em rigor, na data em que estamos em edição a primeira vez, os 100 dias deste primeiro ano do mandato, oficialmente iniciado no dia 31 de outubro de 2025 e as perspectivas para os 4 anos. O nosso convidado de hoje é então o Presidente da Câmara, eleito e em exercício, Filipe de Oliveira. Aqui é um cumprimento, boa tarde, obrigado por ter vindo. Nestes primeiros 100 dias é impossível não reparar como é a norma e é normal em algumas ações de continuidade, nomeadamente o que foi feito até agora naquelas realizações habituais das feiras, festas e iniciativas locais. Boa tarde, José Luís Machado. Começo por cumprimentar os ouvintes da Rádio Alto Ave. De facto foram 100 dias de muito trabalho, 100 dias exigentes e que de facto há algo que caracteriza a minha equipa, que é a capacidade de trabalho. Devo já deixar nota de que de facto o balanço é muito positivo, alguns dos compromissos já foram cumpridos. É óbvio que também há aqui ações de continuidade e eu também sempre deixei isso bem claro, que aquilo que nos parece que esteja bem são ações que nós vamos continuar ao longo do mandato, mas quero aqui também deixar nota de que de facto o ato eleitoral que decorreu em 2025 foi um momento de viragem na nossa vida democrática. Evidentemente. É evidente pelos números. Exatamente, recusaram de facto o isolamento dos últimos 12 anos, escolheram um novo rumo.
foi uma vitória do reconhecimento, da proximidade, mas também isto dá-nos uma responsabilidade imensa ao Executivo. Ou resultado de uma estratégia acertada. De facto, nós apresentamos uma estratégia que foi ao encontro do desejo da grande maioria dos vieirenses. E isto dá-nos uma responsabilidade imensa, que é devolver no futuro a Vieira do Minho. Começamos desde imediato a destacar um lema que vai também estar sempre em cima da mesa com este Executivo, que é investir mais, mas acima de tudo gastar melhor. Nós apresentamos um projeto para 12 anos, com 12 medidas marcantes que nós queremos avançar e que eu darei nota daqui a pouco, mas com toda esta exigência, penso que é notório que o balanço é claramente positivo. Mas o horizonte de 12 anos não é para já demasiado otimista? Não, como eu sempre disse, falo em 12 anos, se for essa a vontade de Vieira do Minho. Mas temos aqui algumas medidas destas 12 mais emblemáticas que de facto acreditamos que será muito difícil concretizá-las no primeiro mandato. No entanto, quando fizer uma análise destas 12 medidas, os vieirenses vão perceber que de facto já avançamos com praticamente todas elas. Aquilo que me parece a mim é que sabemos que é humanamente impossível concretizar as 12 no primeiro mandato. Até porque muito não depende propriamente do município só. Sim, temos algumas que não dependem exclusivamente do município, nomeadamente a questão das estradas nacionais. Nós estamos a preparar também, e aproveito para falar sobre as estradas nacionais, tivemos uma reunião muito importante com o engenheiro Alberto Peixoto, que é um especialista da rede rodoviária e que foi professor na Faculdade da Universidade do Minho. Já nos deixou algumas luzes sobre o dossiê que nós devemos apresentar. Já na próxima semana vamos ter uma reunião muito importante com a gestora regional de Viana do Castelo e Braga das Infraestruturas de Portugal, a doutora Luísa Cordeiro, porque vamos deixar aqui algumas notas, nomeadamente que queremos sensibilizar a Administração Central para a necessidade imperativa e urgente da requalificação das 3 estradas nacionais que atravessam o nosso município. Mas isso não é possível sozinho. Não é possível, exatamente, mas queremos sensibilizar e queremos apresentar um documento que de facto leve o Governo a olhar com atenção para Vieira do Minho, porque além deste documento que nós vamos começar a preparar e apresentar já a parte dele à doutora Luísa Cordeiro, o nosso objetivo é, nas próximas semanas, apresentar este mesmo documento ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, porque há aqui algo que é notório, que é a mobilidade e a ligação ao exterior depende muito das estradas nacionais e com isso vamos também ter intercâmbio que será fundamental para o progresso de Vieira do Minho. Mas é isso que vimos ouvindo aqui ao longo dos vários mandatos, o que quer dizer, e como já foi reconhecido, que isso não depende do município. A estratégia das vias nacionais é do Governo Central, e os municípios podem, e parece ser uma estratégia da maioria PS, encontrar, procurar fazer escala com os municípios, com os municípios vizinhos. Exatamente, eu quero deixar aqui 2 notas. De facto, já demonstrei nos últimos meses, mesmo antes do ato eleitoral, que é importante as sinergias com os autarcas vizinhos para que possamos ter mais peso junto da Administração Central, mas também tem que ser uma prioridade política para Vieira do Minho, o que é algo que se pode verificar que nos últimos anos isso não foi, e nós estaremos em Lisboa, estaremos junto do Governo sempre que for possível, porque de facto isto está, o Estado das Estradas Nacionais está a estrangular o desenvolvimento de Vieira do Minho e essa vontade política tem que estar sempre bem vincada. E isso não se consegue só. Isso não se consegue só. Não, é muito difícil. E o acolhimento que tem recebido dos seus autarcas, dos autarcas vizinhos com quem tem conversado? Tem sido um acolhimento muito positivo, mas antes de falar do acolhimento com os autarcas vizinhos, gostaria de elencar, acima de tudo, também o acolhimento que foi sentido aqui em Vieira do Minho, porque logo nas primeiras horas nós tivemos uma reunião de Câmara que aprovou uma revisão ao regimento da Câmara Municipal que permite algo inédito em Vieira do Minho, que é a realização de reuniões descentralizadas, reuniões de Câmara descentralizadas. Já tivemos uma em Rivens, outra em Candelães, outra em Guilhofrei e ainda nesta semana em Taboaças. Quero aqui também aproveitar
para dar nota de que nas primeiras horas começamos a trabalhar em 4 regulamentos que para nós é fundamental, e devo dizer isto aos vieirenses, porque eu sei que muitos vieirenses também acreditaram no nosso projeto porque estes regulamentos faziam parte do programa eleitoral, e quero dar nota agora também em relação a isso. O Regulamento Municipal de Concessão de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários e da Cruz Vermelha do município de Verde Minho já foi aprovado em reunião de Câmara, encontra-se neste momento em discussão pública, o que vai permitir um apoio financeiro de 150 euros a cada bombeiro, além de outros apoios. Aproveito para dizer que também um compromisso com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Verde Minho era reforçar o apoio anual, já foi feito esse reforço, mais 10 mil euros, além de que já a Associação recebe 116 mil euros de apoio às equipas de intervenção permanente. Outro regulamento muito importante que foi aprovado nesta semana em reunião de Câmara e que vai entrar brevemente em discussão pública é o regulamento do provedor do município. É importante termos um município que possa recolher vários apontamentos em relação à estratégia que o município possa adotar, isto tudo de uma forma transparente e de proximidade, porque nós estamos sempre disponíveis com toda a humildade para ouvir críticas e sugestões positivas. Em relação a uma das medidas mais emblemáticas, o cheque bebé, que é o Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivo à Natalidade, e que vai permitir um apoio de 2 mil euros a cada família, considerando os nascimentos desde o dia 1 de abril de 2026. Este regulamento também já foi aprovado em reunião de Câmara e está neste momento em discussão pública. E para terminar também devo deixar aqui nota em relação ao Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao fomento da produção pecuária e apicultura. Já tivemos reunião de Câmara, decorreu a discussão pública, em breve será deliberado em Assembleia Municipal, e o que vai permitir também um reforço significativo para os criadores de bovinos e de equinos, com um apoio financeiro após o nascimento de cada cria de 50 euros. Ou seja, são de facto passos muito importantes, compromissos que nós nestes primeiros 100 dias já conseguimos avançar. São as chamadas medidas de resiliência, porque, enfim, não será fácil aumentar a natalidade com mais de 2 mil euros por bebê. Sim, nós temos noção que, de facto, é uma das grandes entraves também para o futuro do nosso Conselho. Mas o Ver Mais Vida é, acima de tudo, um compromisso com o futuro. Acaba por ser uma resposta concreta ao declínio demográfico e é um incentivo à natalidade, pensando para apoiar as jovens famílias e, lá está, contrariar a desertificação do território. Acreditamos que possamos ter um apoio significativo às famílias e que, com isso, de facto, a natalidade possa disparar em Verde Minho. Mas sem que se resolvam os problemas das acessibilidades, tornando o Conselho particularmente mais atrativo para investidores, que é uma das necessidades do Conselho, é quem investe e quem cria emprego. Não pode ser só o município, a Misericórdia e outras instituições particulares a criar emprego. Para isso torna-se necessário resolver estes problemas mesmo. São estes problemas das acessibilidades, os chamados problemas estruturais. Sim, exatamente. Quase todos os temas tocam, direto e indiretamente, na questão das acessibilidades. No entanto, aproveito, uma vez que já estamos também a falar em desenvolvimento económico, que nos últimos dias criamos um grupo de trabalho para planeamento estratégico e desenvolvimento económico local. Este grupo de trabalho, coordenado pela doutora Márcia Barroso, vai se focar em 3 eixos temáticos: fundos comunitários e financiamento estratégico, empreendedorismo, inovação e projetos estruturantes, e desenvolvimento económico e promoção territorial. Porque uma das medidas era, de facto, a instalação de um polo tecnológico. Também desde o início dei nota de que era importantíssimo fortalecer a ligação com a Universidade de Minho. Ainda há dias também recebi o professor Hernani Gerosa, um vieirense que tem um papel muito importante na Universidade de Minho. Vamos já estabelecer parcerias com a Universidade de Minho, porque é através deste tipo de ações que podemos criar um centro para empresas de tecnologia e inovação, porque o que nós queremos, de facto, sempre que possível, é emprego qualificado para que possamos fixar e atrair os jovens para a nossa terra. Falaremos mais adiante também nisso e poderemos inclusivamente reiterar algumas das suas ideias, mas como foi o acolhimento nesta mudança dentro do próprio município?
Foi um acolhimento muito positivo. Um dos momentos marcantes decorreu no auditório municipal. Nós reunimos com todos os trabalhadores, dissemos que de facto merecem todo o tratamento digno, sem represálias ou opressões. Aquilo que nós dissemos claramente é que também precisamos dos funcionários motivados e posteriormente também já dei nota de que vamos assinar um novo acordo coletivo de trabalho porque queremos proporcionar condições ainda mais dignas aos funcionários. É óbvio que encontramos uma estrutura pesada e tivemos que fazer urgentemente uma revisão ao organograma. Agora temos, sim, uma estrutura mais coesa e uma estrutura mais eficiente. E devo deixar aqui nota de que aconteceu de imediato uma redução de chefias. Tínhamos 9 chefes de divisão e neste momento temos 6 chefes de divisão. Mas é uma questão de equilíbrio ou uma questão de procurar um staff mais amigável, digamos? Não, de facto é o equilíbrio, mas mais importante do equilíbrio é encontrar uma estrutura coesa e eficiente. E tudo isto foi feito com um diálogo, com proximidade e, acima de tudo, com um trabalho de equipa. Muito bem, e entretanto, já foi possível, embora se fale numa auditoria, continuo a insistir na ideia da auditoria, qual é a situação financeira do município nesta altura? Bem, até agora, qual é o endividamento municipal? E sim, o endividamento municipal ronda os 10 milhões de euros, mas mais importante do que isso é que nós encontramos desequilíbrios estruturais graves, uma herança pesada e como os virenses já sabem, esse dado é público, as despesas com os salários dos funcionários já representa 10 milhões de euros, o que é uma percentagem significativa, repito, significativa do orçamento municipal. Isto limita e muito a capacidade de investir e nós, após esta análise, optamos por aprovar em reunião de Câmara uma auditoria externa independente que vai permitir, que vai incidir sobre alguns exercícios financeiros que nós vamos definir, mas acima de tudo será também um instrumento de apoio estratégico ao longo do mandato. Mas o município não tem já um auditor? Temos um auditor que de facto tem trabalhado com o município de Vieira do Minho, mas isso para nós não nos parece fundamental e tivemos que optar por esta auditoria externa independente porque também poderíamos ter que optar pela alteração desse auditor. Não, neste momento não colocamos isso em cima da mesa, preferimos avançar por uma auditoria externa independente com o objetivo, sim, de facto, de termos dados objetivos, mas, acima de tudo, que nos proporcione um apoio também estratégico ao mandato. Foi uma opção nossa, vamos aguardar uns meses para termos os resultados e depois vamos verificar se, de facto, acabou por ser uma aposta certeira ou não, porque sempre disse que a vida autárquica, como em tudo na vida, temos, às vezes, passos que são dados de forma correta, outros que não são dados. Esta é uma aposta nossa, vamos esperar que, de facto, seja a aposta acertada. E relativamente ainda à situação económica do município, ou a situação financeira, ela não resulta também das novas competências transferidas para as autarquias que nós fomos ouvindo aqui ao longo dos anos. Sim, mas que foram transferidas competências, mas não as correspondentes verbas. Não resulta apenas isso, só disso, porque os virenses sabem que em 2025 aconteceu uma responsabilidade tremenda em ano eleitoral e que entraram para os quadros do município cerca de 70 funcionários. Por isso, eu sei que isso foi servido, ainda não tive a oportunidade para analisar, mas acreditamos que sim. É óbvio que nós estamos aqui para respeitar todos os vínculos e temos agora que trabalhar de facto com a casa que temos, mas esta grande vontade que aconteceu em 2025, em ano eleitoral, compromete seriamente o nosso futuro. Temos agora que trabalhar, apesar de tivemos pouco tempo, mas para permitir que de facto todos os funcionários se sintam úteis e motivados para o exercício que o mandato exige. Hoje tem já, como se diz, a máquina a funcionar da maneira que a maioria tem na sua ideia? Sim, ainda temos algumas áreas
que pretendemos fazer algumas mudanças, mas ainda tivemos pouco tempo para que possamos dizer claramente isso aos vieirenses, que a máquina está montada à nossa maneira, porque ainda há momentos destaquei um trabalho muito importante e que eu acredito que vai trazer objetivos claros e positivos para o município, que é o Grupo de Trabalho para o Planeamento Estratégico, e este grupo só foi possível criar nesta semana. Por isso acredito que demos os passos, que estamos a dar os passos certos. No entanto, ainda vamos ter mais algumas mudanças a executar nas próximas semanas. Mas mudanças ao nível de chefias, ao nível de admissões ou demissões? Não, em relação a isso, o assunto, não digo que esteja praticamente encerrado, porque nunca o podemos dizer ao longo do mandato, mas grande parte das alterações que fizemos, e não foram tantas quanto isso, ficaram já registadas até o momento. E sem conflitualidade? Sim, sem conflitualidade. Aquilo que nós pedimos sempre, e já pedi isso em 2 reuniões que tivemos com as FIAs e com os encarregados, é pedir sempre lealdade e responsabilidade, porque de facto a conflitualidade nunca fez parte da minha forma de ser, de estar, da minha forma de trabalhar, por isso não é agora que vai estar em cima da mesa essa situação. Temos de avançar e temos de passar também pelos documentos provisionais já aprovados, normalmente conhecidos pelo plano e orçamento do município. As principais ideias orientadoras que diz também na apresentação, que este será o ano de arranque. Exatamente. Este novo mandato, aliás, inicia-se num contexto exigente, marcado por desequilíbrios estruturais que eu também já fiz referência e que se tornam também demasiado evidentes. Temos também a questão da baixa natalidade, que também já falamos, do envelhecimento acentuado, a perda de jovens qualificados, ou seja, é um retrato duro, mas é real, e é sobre esta realidade. E é também um pouco do país, relativamente ao envelhecimento da população. Sabemos que, de facto, tem acontecido, infelizmente, no país, e alguns conselhos sofrem também deste mal, mas este é um retrato duro, mas é real, e é sobre esta realidade que temos a responsabilidade inadiável de intervir. Temos o peso excessivo da despesa corrente, que ronda os 17 milhões de euros, mas como também tivemos a oportunidade de dizer na discussão destes documentos, o orçamento de 2026 é inevitavelmente um orçamento de transição. Onde cortar no futuro? Onde cortar no futuro para baixar as despesas correntes? É poupar no papel, como se diz ligeiramente? Não, neste momento, grande parte das verbas também, além da despesa salarial, há aqui uma parte significativa com as obras, com os projetos, nomeadamente com aqueles que têm financiamento. E esse aí também tem um peso significativo e que podemos também fazer aqui alguns ajustes. Mas só para dizer, em relação aos documentos provisionais, o seguinte: o orçamento de 2026 já inclui o arranque de 3 novos programas sociais que são estruturantes para nós. O Viera Mais Vida, que eu já fiz referência, o Viera Mais Saúde, que estamos já neste momento a preparar um concurso público, é uma ferramenta de justiça social, um apoio direto às despesas de saúde, com o objetivo de aproximar os cuidados de quem mais deles precisa. Sem qualquer conflitualidade com a lei, como alguns põem? Exatamente, sim. Isso nunca esteve, aliás, isso foi um assunto que foi tocado na altura da campanha eleitoral e que eu deixei logo claro que não existia razões para levantar essa situação. E também o Viera Mais Igual, que é uma medida de dignidade. Já tivemos a trocar impressões com a Segurança Social, vamos criar um complemento anual para idosos carenciados, porque envelhecer em Vieira não pode significar viver na carência, na insegurança ou no esquecimento. Mas são mais despesas correntes. São mais despesas correntes. Sim, são opções que o município criou e que estamos a assumir e que felizmente teve uma aceitação significativa dos vieirenses. Mas quero aqui também de referir que este vai ser um ano de preparação séria e rigorosa para o novo projeto de desenvolvimento, ou seja, nós estamos a definir prioridades, estamos a projetar obras estruturais, estamos a iniciar levantamentos técnicos e números, nomeadamente relacionados com a rede de saneamento, estamos a preparar candidaturas a fundos europeus, basicamente a reorganizar internamente a máquina, ou seja, começamos em 2026 com um ano de transição, é isso que é 2026, que é um ano de preparação e, acima de tudo, um ano de arranque. Os programas, o Viera Mais Vida, que é, como diz, um compromisso com o futuro, numa resposta concreta ao declínio demográfico, só que isso só não chega.
Sim, sabemos que... É preciso criar emprego, emprego com estabilidade, que é um dos problemas da atualidade, e é preciso torná-lo atrativo. Nem mais. E isso é claro, daí eu já ter referido há minutos que uma das grandes medidas que temos é a instalação de um polo tecnológico, porque nós queremos trabalho precário, que nós queremos trabalho qualificado e não trabalho precário, que infelizmente foi o que aconteceu em Vieira de Minho nos últimos 12 anos. E daí também já reunimos com agências de investimento para que também nos possam ajudar, juntamente com este grupo de trabalho, a atrair investimento. E tudo isto é possível após o melhoramento das acessibilidades. No entanto, e também já disse isso várias vezes, não podemos olhar também para a questão das acessibilidades como uma entrave ao nosso desenvolvimento. Temos concelhos que sofrem com as mesmas características que Vieira de Minho e que felizmente têm tido a implantação de várias empresas de renome nacional. De qualquer modo, continuamos um concelho de baixa densidade e com um dos rendimentos per capita, como se diz a nível geral, dos mais baixos dos concelhos do país. Estamos nos 20 concelhos com o PIB com o rendimento per capita por pessoa mais baixo. Sim. Temos que atrair mais uma vez, para contrariar esses índices, esses indicadores no futuro, projetos que possam ser estruturantes aqui em Vieira do Minho. Temos visto, de facto, a fixação de jovens casais qualificados em territórios com as características de Vieira do Minho após a criação de empresas, nomeadamente a parte tecnológica nos concelhos. Isso acontece também com alguns municípios do Alto Minho. E isto é importantíssimo para nós, que é a criação de projetos estruturantes, nomeadamente nas áreas de inovação, smart cities e desenvolvimento tecnológico. Este é um dos 3 eixos temáticos que o grupo de trabalho vai começar a qualificar. É óbvio que para isso também o município tem que fazer aquilo que se costuma dizer, as ações de charme, nomeadamente mostrar que é um concelho moderno, que é um concelho de mudança e de confiança. Confiança também é uma das palavras que eu tenho utilizado mais nas últimas semanas. Os investidores económicos têm que olhar com confiança para Vieira do Minho e acreditamos que dessa forma podemos alavancar alguns desses indicadores que neste momento não são favoráveis para Vieira do Minho. Muito bem. E quanto ao Vieira Saúde, já falamos aqui em outras circunstâncias e incluindo com os partidos do Conselho sobre o problema da saúde. Temos um novo centro de saúde e temos piores, a opinião mais ouvida, temos piores serviços, melhores instalações e piores serviços. Sim, o tema da saúde foi um dos temas que mereceu mais destaque ao longo destes 100 dias. Após alguma insistência, consegui reunir com o Conselho de Administração da OLS de Braga, reunião essa que decorreu no Hospital de Braga, porque, de facto, nós vamos avançar com um plano de saúde municipal gratuito. É óbvio que isto vai servir como um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, que sempre defendemos. Mas não substitui. Exatamente, é um complemento que não vai substituir, mas que neste momento pode ser a resposta imediata que podemos ter. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital da OLS de Braga disse claramente, o Dr. Américo Afonso, que neste momento Vieira do Minho tem 3 médicos com ausência prolongada e é um problema que acontece também noutras unidades de saúde. É um problema que vai ser de difícil resolução, porque referiam que alguns médicos não estão a mostrar interesse em vir para Vieira de Minho. É óbvio que recebi esta notícia com enorme preocupação e ainda no dia de hoje falei com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre para que me faça chegar os dados de um regulamento que está em vigor desde o início de 2025 para a fixação dos médicos. E eu vou reunir com o meu executivo, porque além de... Com incentivos aos médicos para se fixar. Exatamente. Esta estratégia do município de Montalegre foi um tremendo sucesso. Eles estavam a enfrentar o mesmo problema que Vieira de Minho para a fixação dos médicos e vou analisar este assunto, vou perceber realmente estes números, estes encargos financeiros para o município de Montalegre
e perspectivando aquilo que possa acontecer em Vieira do Minho, porque de facto, se tivermos que avançar com este regulamento, é aquilo que vamos fazer, porque a verdade é esta: o cenário é negro, e foi-me dito pelo Presidente do Conselho de Administração de Braga isso mesmo. É óbvio que não depende só de nós, mas é um problema que está a afetar muitos vieirenses com marcação de consultas, e se verificarmos que de facto não há outra solução, provavelmente vamos mesmo avançar com o regulamento próximo deste, que já decorre em Monte Alegre. Eu vou lembrar que tem voz no Conselho Nacional da Associação Nacional de Municípios. É um dos vice-presidentes, se eu estou seguro, ou estou certo. Sim, eu fui eleito para um dos conselhos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Vamos ter em breve uma reunião. Essa coordenação é feita pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, e vou aproveitar essa reunião para também deixar nota, de facto, destes grandes problemas que atravessam Vieira do Minho, e dois deles até já demos destaque, que é particularmente a saúde e também as acessibilidades. Mas parece-me um trabalho muito sozinho, muito isolado. E aqui também não é possível conseguir a voz que tenha os mesmos problemas, as vozes dos seus parceiros de conselhos vizinhos. Sim, incluindo, vou repetir, a Associação Nacional de Municípios, essa a nível nacional. Sim, nesta reunião que vai decorrer na próxima semana com a doutora Luísa Cordeiro, vai ser com o Executivo de Vieira do Minho. No entanto, isto tem estado em sintonia, acima de tudo, com o Dr. Frederico Castro, Presidente da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, que está disponível para que possamos apresentar um dossiê conjunto no momento em que nos deslocarmos ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, para reunirmos com o Dr. Miguel Pinto Luz, porque queremos de facto dar nota, e aqui, como é óbvio, penso acima de tudo na Estrada Nacional 103, que está a servir que é neste momento um garrote para Vieira do Minho, mas tenho certeza que, se me deslocar com mais autarcas e também com o Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, de Faf, ou mesmo de Terras de Boro, possamos ter de facto outra força. E os vieirenses sabem de uma coisa: sempre disse isto em campanha eleitoral e reafirmo: eu vou às vezes que for necessário a Lisboa para defender os interesses de Vieira do Minho. Vamos ao programa mais igual, uma vez que o tempo vai seguindo. É a chamada medida da dignidade, um complemento anual dos idosos, como já referiu. Sim, o nosso objetivo vai ser atribuir um pagamento extra por ano aos idosos com baixos recursos para melhorar as suas vidas. Há ainda, infelizmente, em Vieira do Minho, alguns idosos com pensões que rondam os 300 euros, e nós então vamos dar esse 15º mês. Estamos a trocar dados com a Segurança Social para que possamos, de facto, avançar com o regulamento e aí estabelecer o teto para que os idosos possam receber esta pensão. Junto com este conjunto de programas, se lhe podemos chamar assim, temos também o apoio ao setor agropecuário. Sim, da agricultura não se fala, na agricultura em particular não se fala. Sim, no entanto, nós, penso que foi até um dos primeiros regulamentos que fechamos, foi o regulamento de apoio destinado ao fomento da produção pecuária e da apicultura, porque tínhamos dois regulamentos que de facto até de uma certa forma entravam em conflito. Nós optamos por criar um novo regulamento, e aqui existe um reforço notório em relação aos criadores de bovinos e equinos e também de outras raças. Mas também deixo aqui a nota do seguinte, que esta área é muito importante, a área da pecuária, a agricultura, e o objetivo é, ao longo dos 4 mandatos, continuar a reforçar este valor. Eu gostaria imenso que possamos ter valores que se possam aproximar daqueles que o município de Monte Alegre e de Boticas também já proporciona. Quero aqui também deixar nota que, de facto, demos um apoio a uma associação recentemente criada, o apoio comunitário, para que possamos também continuar a realização de chegas de bois em 5 eventos principais, e apoio esse que será sempre do município de Vieira do Minho. E a cooperativa agrícola, a organização de agricultores já existente? Que atenção merece o município? Nós, neste momento, ainda não tivemos nenhum pedido de apoio da
por parte da cooperativa. Mas considera um parceiro. Mas é um parceiro económico também, podemos dizer isso, porque também já temos efetuado várias compras com a cooperativa, ou seja, o nosso objetivo é claro, é manter sempre esta relação de proximidade, não poderia ser de outra forma, com a cooperativa, que também desempenha um papel muito importante no apoio aos agricultores. E aí, na procura da manutenção da agricultura que é possível num concelho como o nosso, com as nossas características, que projetos ou que ideias avança o município? Sim, o nosso grande ouvir objetivo... ou agir. Sim, neste momento era, acima de tudo, esta medida muito importante, que era reforçar este apoio aos agricultores. Vamos começar depois também a preparar novas medidas de apoio que serão também indicadas no momento próprio. Quero deixar nota que, de facto, que nestas 12 medidas principais não tínhamos esta referência, porque além destas 12 temos depois outras tantas que vão, que não quero utilizar o termo, mas que podemos considerar secundárias, mas estamos também à espera de receber mais feedbacks sobre os nossos parceiros locais desta área, para que possamos apresentar novas linhas de apoio a este setor que para nós é muito importante. E quanto ao Vieira Convida, que será a última parte da nossa conversa de hoje. Em relação ao... É um programa, como diz, transversal. Exatamente, é um programa transversal, estratégico, um mobilizador que visa, acima de tudo, recuperar a população. Nós ainda não apresentamos este programa porque é um programa que vai ser muito importante para nós, um quadro orientador também das políticas públicas municipais, e que vamos ter aqui vários projetos de coesão social, de desenvolvimento económico, de dinamização económica, aliás, e quando estiver concluído vou apresentar. Eu quero aproveitar, se possível, de falar dos projetos. Temos aqui projetos que são muito importantes para o futuro de Vieira do Minho. Tivemos aqui também já alguns passos que foram dados em relação à loja do cidadão. Conseguimos fazer um reforço significativo, aumentamos a dotação financeira desta obra em cerca de 700 mil euros, que vai nos permitir uma intervenção mais completa, moderna e eficiente. Estamos em audiência prévia e acreditamos que possamos fazer a adjudicação. O que vai ocupar as antigas instalações de centro de saúde. Exatamente, e que podemos ocupar e que podemos avançar com esta adjudicação já nas próximas 2-3 semanas. No verão vamos avançar também com o concurso público da construção e reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas e resíduos. O saneamento é uma das grandes bandeiras que nós temos. A promessa era de investimento de 3 milhões. É um desafio difícil. É um desafio muito, muito difícil, mas este projeto que vai avançar com um custo total de cerca de 1.600.000 euros durante este ano. No entanto, o nosso objetivo é claro e espero até ultrapassar esta fasquia, que é investir 3 milhões de euros em saneamento básico no mandato. Estamos também, aliás, já a preparar o estudo prévio para a requalificação do posto da GNR de Vieira do Minho, que terá um custo total de cerca de 500.000 euros. Depois há aqui um ponto também que é muito importante, é a habitação. Infelizmente, desperdiçamos várias oportunidades nos últimos anos e não foi feito praticamente nada em relação à habitação. Inclusive, temos que fazer uma revisão da estratégia local de habitação. Inclusive, temos que elaborar... Em que sentido? Temos que elaborar uma carta municipal de habitação, porque tínhamos projetos que tinham que ser fechados em meia dúzia de meses e era humanamente impossível. E então nós agora tivemos uma reunião com o presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o arquiteto Benjamin, e estamos já a começar a preparar uma linha de financiamento Norte 2030 que vai possibilitar um financiamento de cerca de 2 milhões de euros, porque a habitação é muito importante para Vieira do Minho, a habitação a custos controlados, porque devemos construir, recuperar e, acima de tudo, disponibilizar casas a preços acessíveis para jovens e famílias, para ajudar a fixação da população. Na sede do Conselho, como já aconteceu? Pode ser na sede do Conselho, mas não está colocada fora de hipótese avançarmos para outras freguesias. Em relação a outros projetos que também estão a decorrer, nomeadamente no Estádio Municipal, quero deixar essa nota, é uma requalificação do edifício de apoio ao Estádio Municipal, também que tem um custo total de 500.000 euros e que também nas próximas semanas já deve terminar. Posteriormente, depois de tantos
tantos projetos que estamos a preparar, vamos também já ter aqui outras prioridades, mas são projetos que marcam e muito Vieira do Minho e que de facto estão sempre em cima da mesa como prioridade absoluta deste Executivo. Falta ainda falar, agora brevemente, temos aproximadamente 3 minutos para concluir, o relacionamento com as freguesias, com os eleitos nas freguesias, particularmente as juntas de freguesia, os presidentes das juntas de freguesia. Sim, essa relação com as juntas de freguesia tem decorrido da melhor maneira possível. Existe uma relação de respeito, sem subserviência, existe acima de tudo uma relação de proximidade. Na última reunião de Câmara já aprovamos todos os apoios para os centros de convívio e lazer, para os transportes de crianças, apoio também na recolha de lixo, despesas de funcionamento, porque nós sempre criticamos o conta gotas que foi decorrendo em praticamente todas as reuniões da Câmara. E então foi possível, muito difícil, mas conseguimos visitar todas as freguesias, destacamos as necessidades que já avançaram em aprovação na delegação, através da delegação de competências na reunião de Câmara Municipal. São, de facto, os presidentes de junta parceiros fundamentais do município. Realizamos todos os meses uma reunião com todos os presidentes de junta, porque eu também quero que eles tenham atenção que todo o trabalho que é desenvolvido pelo município tem que ir de encontro também à linha de pensamento dos autarcas, porque nós estamos a fazer levantamentos das redes de telecomunicações, estamos a fazer levantamento da rede de saneamento, repito, um levantamento com rigor que nunca foi feito até este momento, um levantamento da rede elétrica, e tudo isto só é possível, de facto, se tivermos uma colaboração estreita com os presidentes da Junta de Freguesia, e os presidentes da Junta de Freguesia sabem que podem contar com o presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho. Ainda 2 minutos finais para um dos grandes temas do Conselho e até do país, que é a questão do turismo. Vieira do Minho cresceu, foi dos concelhos que cresceu em alojamentos vendidos ou em dormidas vendidas no último ano, de acordo com os dados do turismo de Porto e Norte. Sim, eu em relação ao turismo devo aqui deixar... Em ideias gerais, naturalmente. Sim, devo aqui deixar 2 ou 3 notas, porque 2 delas até fazem parte também destes 12 compromissos. A coesão territorial sempre foi e será também uma preocupação constante deste Executivo. Daí nós temos tido a preocupação de requalificar as aldeias serranas, melhorar acessos, estradas, os serviços básicos, acima de tudo nas aldeias de Portugal que estão inseridas em Vieira do Minho. E então nós fizemos uma alteração nos empréstimos, a alteração essa que foi aprovada na reunião de Câmara e que vai contemplar uma requalificação da aldeia de Agra em cerca de 200.000 euros, que era uma prioridade para nós. Eu disse isso antes das eleições e cá estou eu para cumprir uma das nossas preocupações. Também tenho que olhar para a rede dos praias fluviais. Estamos também a começar a preparar projetos, nomeadamente no Hermal, porque pretendemos criar uma rede de praias fluviais, criar e valorizar zonas de banho nos rios, albufeiras, seja para lazer, para turismo, e que objetive uma dinamização da economia local. Para terminar, quero aqui dizer que, de facto, há aqui um documento técnico essencial que define a estratégia do ordenamento do território de um município, que é o PDM. E aqui o ordenamento do Hermal. O ordenamento do Hermal, que vai ser posto lá. Quero dizer em relação a isso o seguinte, em relação ao PDM, que aguardamos ainda pronúncio do Governo sobre o processo de retificação do PDM, e em relação ao plano de pormenor do Hermal, aguardamos ainda pronúncia da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional sobre o PPE, porque, como sabemos, em 2025, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional manifestou algumas incompatibilidades num documento que apresentou ao município. O nosso objetivo é reunir com toda a urgência nos próximos dias com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para que possamos ter aqui alguma luz em relação a estes documentos. O nosso objetivo é claro, e posso terminar desta forma, é encontrar em 2029 um Conselho mais justo, mais solidário e, acima de tudo, mais desenvolvido. Mas com o plano do Hermal suspenso ou em revisão? Com toda a franqueza, temos que perceber, acima de tudo, todas estas incompatibilidades que a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional levantou.
porque um campo de golfe, isso já foi dito noutras sessões, com as dimensões consideráveis, pode ser até interessante para o executivo. Agora, em relação àquilo que está neste momento em cima da mesa e que já teve um acolhimento desfavorável da parte da Comissão de Coordenação, com toda a franqueza, não é para nós prioridade. E otimista para este primeiro ano? Sim, muito otimista. Temos tido um acolhimento fantástico dos vieirenses, tenho tido várias reuniões marcantes no gabinete, no São Lanobre, várias deslocações ao exterior, porque é importante também mantermos sempre esta ligação a todas as freguesias. Os vieirenses sabem que nós estamos aqui, acima de tudo, para trabalhar com transparência. Daí termos feito esta semana uma conferência de imprensa para apresentar, aliás, o trabalho feito ao longo destes 100 dias e de forma transparente e de forma exigente. O Executivo continuará sempre aqui para trabalhar. E nós continuamos a tentar acompanhar, pelo menos em conversas anuais, se outras circunstâncias, se as circunstâncias não justificarem mais. Agradeço esta conversa com a Rádio Alto Ave. Tivemos a presença do Presidente da Câmara, Filipe de Oliveira, nesta visão e antevisão dos primeiros 100 dias e da visão do futuro mais próximo. Hoje falamos desses 100 dias. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.